dia, meus amores do quarto ano. Que bom que nós estamos juntos novamente. E na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos estudar um tema muito interessante, que é sobre as paisagens litorâneas brasileiras. Nós já estudamos sobre paisagens naturais do Brasil ou brasileiras, que foram as formas de relevo. Nas formas de relevo, nós estudamos sobre altitude, estudamos sobre planícies, planalto, depressão, estudamos sobre as formas de relevo e também as atividades humanas nessas formas de relevo. Foi um assunto muito interessante, porque lá nós aprendemos alguns termos que ainda vocês não conheciam. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre paisagens litorâneas brasileiras. Primeiro, o que é uma paisagem litorânea? O nome já vem dizendo, paisagem do litoral brasileiro. Mas o que é litoral? Litoral é as partes de terra banhadas pelo mar. Então podemos ver o que é paisagens litorâneas brasileiras, porque significa essas partes que estão no litoral do Brasil. O litoral brasileiro, ele é muito extenso. Ele tem aproximadamente 7.400 quilômetros, isso de praias com as mais diversas paisagens. Localizadas ao leste, temos o Oceano Atlântico banhando a costa brasileira. Então, como nós vimos, alguns autores vão dizer que eles têm mais de 8.000 quilômetros. Pode ser, porque está dizendo aproximadamente. Então, pode ser para mais ou pode ser para menos. Então, a costa brasileira é toda a parte do litoral. Toda aquela parte ali, ó, que vocês podem observar no mapa. Toda essa parte aí que é banhada pelo Oceano Atlântico. E ela é banhada pelo Oceano Atlântico do lado leste, porque do lado oeste nós não temos litoral. O Brasil não tem litoral no lado oeste, somente no lado leste. Então ele é banhado pelo Oceano Atlântico, que tem lindas praias. É a faixa, então o que é litoral? É a faixa de terra junto à costa marítima ou oceânica. No Brasil, o litoral, essa parte litorânea, ela corresponde à faixa de terra de 50 quilômetros para dentro do território, a partir do oceano. É nesta região onde estão localizadas as chamadas praias de mar. Então, o oceano, ele está adentro do país, 50 quilômetros para dentro do território brasileiro. E é nessa região onde tem as deliciosas e belas praias que nós temos no nosso litoral. Nós não moramos no litoral, mas moramos próximo ao litoral. Então nós temos contatos direto com essa área litorânea. As águas brasileiras. Quando um país está localizado junto ao mar ou oceano, ele tem domínio territorial sobre as águas próximas. Isso significa que os recursos naturais encontrados na água, como os peixes, as algas e o sal, ou no subsolo marítimo, que são os áreos minerais como o petróleo, e nas ilhas, e as ilhas também pertencem a esse país. Ali também se localizam junto à costa os portos, que é onde entram e saem mercadorias. Então, nós podemos ver que quando um país está localizado junto ao mar, junto ao oceano, tudo que tem de riqueza no oceano, naquela parte oceânica, pertence àquele país. E nós podemos ver o sal, as algas, os peixes e alguns minerais como o petróleo que pertencem ao país que tem aquela faixa litorânea. Mas aí vocês podem me perguntar, tia, então ele é dono de todo o oceano? Não, ele é dono de uma faixa de terra, não é de todo o oceano. O Brasil, ele é
ele tem uma extensão de 200 milhas marítimas. Então, 200 milhas marítimas. A partir ali, ó, de onde tem a terra, que vocês podem ver aí os estados da região, que é a região Nordeste, a região Sudeste, a região Sul, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, toda essa região aí, a 200 milhas marítimas. Milhas é a medida que eles usam para medir a distância que eles têm. Então, milhas marítimas. Vocês podem observar aí no mapa, ó, essa parte que está aí com os tracinhos, está delimitada aí. Então, aí é 200 milhas marítimas no Oceano Atlântico. Essa área é denominada Zona Econômica Exclusiva. Por quê? Essa zona econômica exclusiva é do Brasil, em que o país pode explorar os recursos naturais existentes e ela é também chamada de Amazônia Azul, porque ela é toda azul por causa da água e tem o tamanho aproximado da metade do território brasileiro. Então, o litoral ele é muito extenso no Brasil, muito extenso, que corresponde a quase metade de todo o território brasileiro. Então, muito grande é a zona marítima ou a Amazônia Azul. O litoral brasileiro. O litoral brasileiro, ele tem algumas ilhas também que fazem parte do nosso litoral, como Fernando de Noronha, que fica no estado de Pernambuco, e Atol das Rocas, que fica no estado do Ceará. Apesar de distantes da área continental, estão localizadas dentro das águas territoriais pertencentes ao Brasil. Então, como vocês podem observar aí no mapa, vocês podem ver, ó, que essas ilhas que eu falei, elas estão um pouco afastadas do nosso território. Lá, um pouco afastada. Só que elas, como elas ainda estão dentro do território, que diante das rotas marítimas pertence ao Brasil, então elas pertencem ao território brasileiro. Dentre eles nós temos o que? A Fernando de Noronha, como eu falei, e o arquipélago de Trinidade e Martim Vaz, que fazem parte do litoral brasileiro, o Atol das Rocas. Depois disso, nós podemos ver também que existem vários recursos naturais explorados no Brasil, nesse território aí que pertence ao Brasil no litoral. E dentre eles nós temos o ouro e metais pesados, temos também areia e calcário, temos sulfetos e polimetálicos, temos as crostas baltíferas e temos os fosforitas. Todos eles estão no nosso litoral. E o que a gente tem mais aí? Olha só. Nesta zona exclusiva do Brasil, nós podemos praticar o quê? O transporte de mercadorias, a pesca, a extração de sal, a obtenção de algas, a extração de petróleo, o turismo, o lazer e a extração de minerais. Então essas são as principais atividades que podem ser desenvolvidas no nosso litoral. E trazendo pra gente o quê? Lucros, porque aquelas pessoas que estão próximas ao litoral, elas podem também estar extraindo algum desses materiais do território brasileiro. O Brasil na América do Sul. As grandes dimensões das águas brasileiras proporcionam vantagens econômicas significativas, enquanto países com costa menor ou sem litoral não dispõem das mesmas condições. Então, como eu falei, ó, se eles não têm litoral, eles não podem extrair os minérios ou a pesca de onde tem, porque onde tem o litoral é que é dono daquele litoral que pode explorar. O Brasil, por ter a maior dos seus estados ligados ao oceano, ele possui riquezas minerais. E essas riquezas minerais, eu já falei que podem ser os minerais encontrados lá que vimos na lâmina anterior. Também tem animais e vegetais em grandes proporções,
que aumenta os rendimentos econômicos. Então, como vocês podem olhar aí, ó, o Brasil, desde lá em cima, na região norte, ele passa pelo norte, nordeste, um pedacinho do norte, nordeste, sudeste e sul. Toda essa faixa litorânea é banhado pelo Oceano Atlântico, trazendo rendimentos econômicos para o Brasil. Veja só, então nós aprendemos aqui que o nosso litoral é muito importante para nós e ele pode nos trazer grande riqueza para o Brasil e aumentar a renda brasileira. Então a nossa aula foi sobre isso, ó, beijos e nos encontraremos na próxima aula.